Como o Guipa vai conseguir colocar a dona Geni na zona de risco? Eu queria a dona Geni na zona de risco, tá? Você queria? Eu não sei se ele vai conseguir, né? Ele tem umas viagens loucas ali, mas o que que acontece? Ele falou, já que não pode falar com ninguém aqui, eu vou falar com vocês. Aí tava nesse momento, e quem fica conversando com o público. E aí ele falou o seguinte... Ele falou que ele tem que reverter 2 votos para ele não ir para a zona de risco e colocar a dona Geni, que ele ia fazer o seguinte, ele ia colocar 3 nomes de proteção e ela colocaria 3 nomes de proteção. No caso, ele ia colocar os 3 nomes de proteção dele, é a Lise, o Breno e o Fê, que são exatamente 3 nomes que ela gostaria de mandar para a zona de risco. Que ela gostaria de mandar a Lise, o Fê, o Fernando, né? E o Breno. Então ele vai proteger. Porque ele acha mais difícil era querer mandar o Haddad para a zona de risco. Mas eu acho que entre o Haddad e a Tati Pink, ela ainda manda o Haddad. Mas vamos lá. Aí ela vai fazer a proteção dela, tudo bem. E sobraria o nome da Tati, do Rideu, do Rambo e do Felipe. Aí ele falou assim, mas a Raquel falou que a gente tem que valorizar os nossos rivais. E o Rambo voltou de uma zona de risco que foi recorde, então ele tem que ser valorizado, ele não pode voltar agora. Por que ir para uma zona de risco com alguém que tá forte? Né, Soguipa? Inteligente, inteligente. A estratégia dele também é inteligente, mas acho que não vai dar certo, não. Então, o que que acontece? O Rideu, ele levou pro quarto. Só que o Rideu não vai votar a favor dele, né? O Rideu não vai, mas ele levou pro quarto, tentando reverter esse voto e pegando esse voto do Rideu a favor dele. Ele não vai, gente. O Rideu vai votar. Vai, não tem jeito. Eu tô aqui pensando na possibilidade, não tem jeito não. O Rideu vai votar a favor da Angeni. Aí ele falou o seguinte, que ela tem mais ali, intimidade com o Felipe e tal, e com o Rideu, então vai preferir colocar a Tati Pink. O Felipe, por sua vez, mais a Tati Pink, pensando que talvez seria melhor ela ir, a Tati Pink no caso, para uma zona de risco com a dona Geni, que nunca foi, do que com o próprio Guipa, que já foi e já voltou várias vezes. Daquele tipo, eu escolho com quem eu quero ir pra zona de risco, né? Vão deixar a dona Geni ir pra zona de risco, eu prefiro ela. Só, gente, que as pessoas nunca colocaram a dona Geni numa zona de risco justamente por achar que ela é muito forte. Ela nunca foi testada. Então, assim, as pessoas continuam com medo de colocar a dona Geni na zona de risco. Eu não acho que o Guipa não vai conseguir reverter nenhum voto. Ele vai para a zona de risco. Dona Geni, infelizmente, nessa ainda não vai para a zona de risco. Ah, eu gosto da Dona Geni. Tá tudo bem, gente. Eu tô falando Daniele, gostaria que ela fosse para a zona de risco. O Guipa ia aí nessa configuração a Tati Pink pela casa, com o poder aí do Felipe. Não vai Felipe, não vai a Tati, não vai Rideu, não vai ninguém que seja do lado do Felipe. Por quê? Porque o Felipe tem o poder, é o seguinte, depois que encerrar a votação aberta, 2 pessoas vão votar de novo. Não vai trocar voto igual do Fernando, não. Vão votar mais uma vez. Ou seja, se algum aliado dele estiver na zona de risco, ele manda alguém votar e vai votar no outro. Entendeu? Agora, pode ser que sejam os 2 mais votados. Ou pode ser que tenha um contragolpe. Que a verdade é que a gente não sabe quem é o quarto, né? Vai ter 4 pessoas, vão ter 4 pessoas. Pode ser um contragolpe, pode ser os 2 mais votados. O Felipe, se fosse numa conjuntura normal, nenhum aliado dele, nem ele iria para a zona de risco. Entendeu? Com esses 2 votos a mais aí. Só que a gente deve ter um contragolpe ou deve ter os 2 mais votados. Aí, nesse caso, vai algum aliado, ou até ele mesmo, tá? Agora, entre o Guipa e a dona Geni, quem se prefere?